O 7º episódio de Stargirl é intitulado Shiv e apresentou aquela que deve ser a grande arqui-inimiga da Courtney ou a sua melhor amiga. Shazukara! O capítulo dessa semana começa mais uma vez mostrando o lado leve da série, com os membros da Sociedade da Justiça curtindo uma nova fase de suas vidas ao som de Taking Care of Business. Uma montagem muito bacana e que de novo remete a gente àqueles filmes clássicos de sessão da tarde. Inclusive, uma coisa legal que vale a pena mencionar é que esse episódio foi dirigido pela Leah Thompson, a Lorraine de Volta para o Futuro. E até que dá pra sentir uma certa influência do filme nesse capítulo. Depois disso, temos outro momento muito legal, dessa vez com toda a equipe caminhando no corredor da escola. E é interessante ver como esses personagens foram tão bem construídos, tão bem desenvolvidos, que a gente fica feliz só de ver eles funcionando juntos. Só de ver eles reunidos e falando sobre treinar depois da aula. Mas o grupo é interrompido pela bully da escola, Cindy Burman, que continua em seu papel de ser malvada sem motivo algum. Ou será que tem uma motivação por trás disso? Bom, como eu falei na introdução desse vídeo, esse episódio apresentou a arqui-inimiga da Stargirl, que como vocês já viram ou devem imaginar, se trata do alter ego vilanesco da Cindy, a Shiv. E apesar de ainda não ser a história de origem da personagem, esse capítulo fez um excelente trabalho em apresentar um lado mais vulnerável e humano da Cindy. Por mais que ainda seja difícil entender as motivações dela, porque tudo que foi mostrado da personagem até o momento foi ela sendo cruel com as pessoas, ela maltratando a Yolanda, ela menosprezando o zelador Justin, então é difícil criar empatia por uma personagem assim. Só que ao mesmo tempo nós vemos como a vida da Cindy é solitária. E não só porque ela foi abandonada pela sua melhor amiga, não só porque o Henry não quer levar ela pro baile, mas porque ela é a única filha de um membro da Sociedade da Injustiça que sabe sobre a identidade vilanesca do seu pai. Mais do que isso, ela também quer se tornar uma vilã. Mas mesmo com essa atitude que pode ser encarada por muitas pessoas como olha só, ela sempre foi ruim, ela sempre quis se tornar uma vilã, eu ainda consigo sentir um certo desespero no discurso da Cindy. Às vezes ela não quer se unir à Sociedade da Injustiça só porque ela é má, mas ela teve uma vida inteira negligenciada pelo seu pai, ela tem superpoderes, ela sabe o que acontece por baixo dos panos em Blue Valley. Dá pra perceber como pro Rei Dragão e até pra própria Cindy, todos são descartáveis. Esse funcionário morreu, daqui 2 semanas eu faço outro. Não tá gostando da sua mãe? Eu preparo outra pra você. A própria Cindy parece ter sido criada em laboratório. É a impressão que fica quando o Rei Dragão diz que ela é a sua maior criação, a proximidade que ela tem com elementos químicos, com trabalhar em laboratório. Ela mesma diz, que ela cresceu trabalhando em laboratório, então dá pra sentir que ela não teve uma vida normal. Até o namoro dela com o Henry é manipulado pelo seu pai, que quer que ela fique de olho no garoto pra saber se ele herdou os poderes do Onda Mental. Então eu sinto que tudo que a Cindy quer é fazer parte de algo real, de algo que não foi criado pra parecer perfeito em volta dela. Ela simplesmente quer fazer parte. Inclusive, esse momento em que a Cindy discute com o Rei Dragão e a série intercala as falas deles com a conversa entre o Pat e a Courtney, também falando sobre responsabilidades e como ela não tá pronta pra assumir o manto de herói, foi simplesmente um primor. Eu sinto que a cada semana a qualidade da série vai ladeira acima, e não só por conta da história e da construção desse universo, mas também nos aspectos técnicos. Enfim, nesse momento de vulnerabilidade, a Cindy acaba chamando a Courtney pra sair no sábado à noite, já que nenhuma das duas tem companhia pro baile. Até que o Cameron, filho do Geada, decide seguir o conselho do seu pai e cria coragem pra convidar a Courtney. Mais uma vez, o grande vilão da série mostrando o seu lado humano. É impressionante como eu não consigo odiar o Jordan, porque a gente viu o que aconteceu na vida dele, a gente viu ele perdendo a esposa, a gente viu o carinho com que ele cuida do filho, o modo como ele trata as pessoas, só que é conflitante porque nós também sabemos do que ele é capaz. Ele liderou o massacre à Sociedade da Justiça, ele matou o Joey, que não tinha nada a ver com o confronto que estava acontecendo ali naquele momento. Só que o fato da série ter humanizado o vilão, ter apresentado o outro lado da história de um modo que a gente se simpatizasse com ele,
faz com que a gente pelo menos torça por uma redenção do vilão, por mais que eu não queira que isso aconteça realmente. Mas voltando para a história da protagonista, ao ser convidada pelo Cameron, a Courtney tem que desfazer os seus planos com a Cindy, e isso leva as personagens a se desentenderem mais uma vez. E é engraçado porque, de novo, Stargirl relembra a gente que por mais que essa seja uma série de super-heróis, também é uma série adolescente. Então esses dramas que podem parecer pouca coisa quando a gente tá falando de uma sociedade da injustiça planejando algo que pode acabar com o mundo ou pelo menos alterar o status do mundo como a gente conhece. É um problema adolescente que tá acontecendo aqui. É uma garota que foi chamada pro baile, que tá feliz, mas ao mesmo tempo ela se sente triste de ter que cancelar os planos com uma garota que tá afastada, e a gente vê como a Courtney, ela vai atrás dessas pessoas mais afastadas justamente porque ela se sente muitas vezes assim e ela não quer que essas outras pessoas também se sintam dessa maneira. Então pode parecer um problema pequeno quando a gente analisa o status gigantesco de ter uma sociedade de vilões planejando algo, mas para um adolescente, aquilo é o mundo dele. Aquelas relações, o modo como ele lida com as pessoas da escola, o modo como ele lida com a família, e a gente pode traçar esse paralelo não só pra Courtney, mas ali pra Yolanda, pra Beth, pro Rick, pra própria Cindy também. Então essas coisas são o mundo pra essa pessoa. Então é legal isso porque a gente consegue se identificar. Todo mundo já passou ou tá passando por essa fase, então é algo que aproxima a gente da história daquela protagonista, por mais que tenha um contexto heróico por trás de tudo. O que eu não sei se dá pra se relacionar é a Courtney sendo tão cabeça dura. Mesmo com a conversa que ela teve com o Pat na semana passada, ela continua acreditando que é capaz de bater de frente com os vilões. Mais do que isso, a mensagem que ela passa é que a equipe ainda pode atrasá-la. Durante o treinamento ela faz aquele show, ela menospreza as informações do Pat sobre os vilões, ela destrói os protótipos de vilões que o Pat tinha criado, e é engraçado porque isso quebra aquela expectativa de que a gente veria uma sala de treinamento ou eles treinando a campo aberto, e foi justamente o contrário. Mas fica a impressão de que ela não estava só menosprezando os vilões, mas também os seus colegas de equipe. Ela mesma confirma isso quando diz pro Pat enviar ela para uma missão, enquanto o resto do grupo pode ficar treinando. Mesmo com tudo que vem acontecendo nos últimos episódios, mesmo com ela reconhecendo que o time precisa de uma liderança, precisa de organização, a Courtney ainda não aprendeu a lição mais valiosa de ser uma super-heroína: humildade. Mas enfim, seguindo a diretora Bowen, nossa protagonista descobre uma passagem secreta que leva para os corredores da escola. Com isso, e juntando com a informação da passagem secreta na casa da Cindy, dá pra gente concluir que existe toda uma rede de comunicação subterrânea em Blue Valley que provavelmente os vilões usam para se locomover sem serem vistos. E dessa maneira, provavelmente pegando um desses atalhos, a Shiv confronta a Stargirl pela primeira vez. E pela primeira vez também a Stargirl reconheceu uma vilã, até porque se ela não reconhecesse a Cindy ali, pelo amor, né? Há alguns episódios eu mencionei como o Rei Dragão tinha uma ajudante nos quadrinhos que era sua própria filha, e que ela inclusive já tinha sido apresentada na série. Agora, finalmente, Stargirl mostrou esse alter ego da Cindy pra gente. Nos quadrinhos, a Shiv é extremamente leal ao seu pai, e tudo que ela faz é como uma forma de dar orgulho pra ele. Lá também ela não tem nenhum superpoder, e todas as suas habilidades são concedidas por causa do traje, incluindo a força, agilidade, resistência e até mesmo as lâminas escondidas no braço, diferente do que acontece na série. E aí, como é de praxe na série, a gente tem mais um combate muito legal, com uma coreografia muito bem feita e que mostra pra gente não só como a Courtney ainda não tá pronta pra se tornar uma heroína, mas também como a Shiv é uma oponente perigosa, não só pelas suas habilidades em combate, mas também pelos seus superpoderes. Então, como eu falei, diferente do que acontece nos quadrinhos, a Cindy por si só já é extremamente ágil, já parece ter uma força maior do que a da Courtney, por exemplo. Ela tem as lâminas escondidas nos seus braços naturalmente, além de fator de cura acelerado e um bastão que cospe fogo, mas isso tem nos quadrinhos também. E como eu também já mencionei, eu achei sensacional como a série conseguiu traçar um paralelo entre a Courtney e a Cindy, mostrando como elas são extremamente parecidas,
por mais que estejam em lados diferentes da história. Ambas têm esse ímpeto de querer fazer parte de algo maior, de querer participar de algo grandioso. Ambas têm problemas com seus pais, ambas têm esses poderes, tem bastões mágicos. Então a série mostra pra gente como elas poderiam se aproximar por uma série de razões, mas são esses mesmos motivos que levam elas a lados diferentes da história. E agora eu espero que a Courtney perceba que precisa dos seus amigos, até porque se não fosse a intervenção do zelador Justin, a Shiv teria matado a protagonista. Inclusive, a presença ali do zelador confirma pra gente algo que nós já suspeitávamos há algum tempo. Ele é ninguém menos que o Cavaleiro Brilhante, que muita gente deve se lembrar de Liga da Justiça Sem Limites. Justin era um dos cavaleiros da Távola Redonda e ganhou seus poderes do mago Merlin, quando o rei Arthur pediu a ele que assassinasse uma vila inteira de pessoas inocentes em nome do rei. O Justin disse que não poderia fazer aquilo e o Arthur revelou que aquele era um teste e que acima da lealdade cega, ele prezava por ter boas pessoas ao seu lado. Assim ele ganhou uma espada e uma armadura mágica, além de um cavalo alado, que foi referenciado naquele calendário que o zelador tem na sua sala. O personagem também teve um relacionamento amoroso com a Flamejante, uma heroína do grupo Comando Invencível. Acontece que enquanto enfrentava o Rei Dragão, o Justin presenciou a sua amada sendo morta pelo vilão, o que fez com que ele entrasse em colapso e perdesse a memória. Talvez a gente não veja exatamente esse plot sendo abordado na série, mas é bem provável que ele tenha passado por algum trauma que o fez abandonar a sua identidade heróica, mas não perder a sua memória, pelo menos não completamente, porque como a gente vê no final do episódio, ele reconhece o Pat como listrado. Então as coisas devem ficar interessantes nos próximos episódios. E eu acredito que a Cindy também já sabe que a Courtney é a Sideral, não só por conta da aparência dela, mas também porque o Pat fez o favor de chegar na quadra gritando Courtney pra todo mundo ouvir. Então eu acho que nós vamos ter uma situação bem interessante na série, em que as duas personagens sabem da identidade secreta uma da outra, mas vão manter uma amizade como fachada. Não acho que a Cindy vai entregar a identidade da Stargirl pro seu pai justamente porque ela quer provar que é digna de fazer parte da Sociedade da Injustiça. Então eu acho que ela vai tentar capturar a Courtney por conta própria. Assim como a Courtney também é cabeça dura demais pra querer compartilhar isso com os seus amigos, mas ela tava precisando tomar a surra que tomou nesse episódio. Mais uma vez, gostei da participação do Mike nesse episódio, ele tá voltando a ser um personagem mais interessante e como ele não entende o que tá acontecendo, ele simplesmente tá vendo a sua irmã tentando roubar o seu pai, o que deixa ele com ciúmes e leva algumas situações engraçadas. Mas eu também acho que esses ciúmes, essa vontade dele de se reaproximar do pai, vai fazer com que ele acabe descobrindo sobre a Sociedade da Justiça em algum momento. Assim como a participação do Henry também foi muito legal. A participação dele tá ficando cada vez menor nos episódios e cada vez melhor, né? Então quanto menos tempo de tela de Henry, melhor. Mas é legal porque a gente tá percebendo que ele tá entendendo agora o que tá acontecendo. Ele não sabe de onde vem esses poderes, ele não sabe como ele se tornou um meta-humano, mas ele já tá refinando os seus poderes telepáticos, e isso também é muito interessante. Agora eu tô curioso pra saber o que o Jordan quer com a Bárbara. Será que ele já tá suspeitando da Courtney e do Pat? Afinal de contas, ele enfrentou eles e já viu uma foto deles na mesa da Bárbara. Então pode ser que ele só queira se aproximar dela justamente pra se aproximar do Pat e da Courtney e tentar descobrir se realmente eles são Faixa e Stargirl, ou Listrado, né, e Stargirl. Ou será que ele realmente só tá tentando se aproximar dela de maneira romântica? O Cameron diz que a mãe dele gostaria de ver o Jordan seguindo adiante, sendo feliz. Será que é isso que ele tá tentando fazer? Mas pô, logo agora e logo com a mãe da protagonista? Aí complica, né, geada? Vale lembrar que esse episódio é a parte 1 de um especial em 2 partes. Então a gente só vai ver a conclusão dessa história e como a Shiv vai se consolidar como uma vilã na segunda parte que vai ser apresentada nessa segunda-feira. Mesmo assim, eu já adorei esse episódio, pra mim já é o meu novo capítulo favorito mais uma vez. Como a gente vem comentando, parece que a série vem ficando cada vez melhor na narrativa, no modo como a história é contada, nos efeitos especiais, então eu simplesmente tô adorando Stargirl. Mas comenta aí embaixo o que você achou desse episódio, o que você tá achando da série e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e segue a gente lá no TikTok também, porque nós temos TikTok. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Então eu sinto que eu sinto que a cada semana... Ah, dá pra cortar, né? Você coloca a imagem aí, dá pra cortar. Qualidade.
Muito bacana e alergia. É isso. Alergia food pra variar.